Nessa sexta-feira, dia 19 de dezembro, o Centro Espacial do Maranhão realiza o lançamento do foguete Rambit Nano, da empresa sul-coreana InnoSpace, na operação batizada de Space Wars. Essa é a primeira operação de lançamento comercial com objetivo orbital, realizada por uma empresa privada internacional em território brasileiro. Localizada próxima à linha do Equador, a base oferece vantagens estratégicas como maior eficiência e menor consumo de combustível para alcançar a órbita. Quem nos conta mais detalhes sobre essa missão é Eduardo Quintanilha, coordenador de segmento solo da Agência Espacial Brasileira. Alô, Eduardo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Do ponto de vista operacional, qual foi o maior desafio para preparar a base de Alcântara para essa missão? Boa tarde, Cazé. Boa tarde, todo mundo. Bom, o maior desafio para estar com essa operação acontecendo foi, obviamente, estar com todos os sistemas operacionais confiáveis, né, tudo apto para o lançamento, para integrar com os protocolos de comunicação, a troca de dados com o foguete, que é totalmente coreano, né, uma filosofia de integração, às vezes até um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, esse foi o maior desafio, né? De uma parte, está com todos os sistemas, radares, telemetria, tudo pronto e apto, tudo assim confiável para voar, né, para receber o voo, e do outro lado, esses mesmos sistemas estarem aptos para conversar de uma maneira técnica bem funcional e direto, sem erros, com os protocolos de comunicação do foguete em si, que são coreanos. Nossa, incrível! A gente está vendo a imagem aí do foguete. A gente gostaria de saber, se você puder explicar para a nossa audiência, quantas pessoas estão diretamente envolvidas nessa operação em solo, desse lançamento, qual o tamanho desse foguete, o peso, quantidade de combustível, essas curiosidades todo mundo quer muito saber. Bom, da parte coreana, tem da ordem de 120 pessoas, né, profissionais que estão lá em Alcântara para tocar essa operação. Da aeronáutica, outros 250, talvez até mais profissionais, sejam militares ou sejam civis, participando. E ainda tem o pessoal que é contratado da logística local. Eu estimo ali da ordem de 50 a 60 pessoas trabalhando com tudo. O foguete ele é um foguete bastante grande. Assim, só para ter uma ideia, ele tem um peso de 4 elefantes africanos. Eu vi isso outro dia numa reportagem, achei super bacana comparar com outras coisas do que ficar falando tantas toneladas. Não, o número de toneladas eu acho que são até 19, mas não faz tanto impacto como imaginar 4 elefantes decolando do meio da floresta, porque Alcântara é um local com uma área grande de preservação ambiental, então de longe, você realmente vê um objeto imenso decolando do meio da floresta, e isso vai ser muito emocionante de ver todas as pessoas que estarão lá perto, né, de Alcântara. E também de São Luís vão conseguir ver, especialmente quem estiver ali na região da Avenida Litorânea. Se não me falha a memória, o pessoal da Universidade Federal do Maranhão está organizando alguma coisa, um ponto de encontro ali na litorânea para ver aí todo mundo junto e, né, vibrar com a mesma energia quando der certo. Com certeza, sim. A gente sabe da complexidade de um lançamento como esse. Você mesmo aqui já adiantou para a gente uma série de questões técnicas, questões relacionadas até mesmo à cultura, a maneira como se trabalha e tudo mais, como é que faz esses sistemas conversarem entre si. Enfim, são muitas línguas ali no português, do inglês, do coreano, né? São as línguas do computador, das máquinas e tudo mais. Agora, o lançamento estava previsto para o dia 17, para ontem, e foi adiado para o dia 19. Por que foi necessário ganhar esse tempo? Esses 2 dias antes do lançamento? Bom, eu não estou lá em Alcântara acompanhando em loco, né? Eu tenho acompanhado mais pelos relatos dos meus colegas que estão lá. E o que tem acontecido é que toda vez que você vai ter um lançamento, você faz ensaios antes. E num desses ensaios, eles acabaram identificando um comportamento não normal, né? Um comportamento anômalo em um dos componentes do foguete, e aí preferiram fazer a substituição. E aí esse tempo, assim, só para falar, esse tipo de acontecimento
comportamento anômalo é bastante comum em válvulas hipersensíveis a baixíssimas temperaturas, a tempos de reação assim na ordem de micro a milissegundos. Então, é comum você pegar determinadas falhas, ainda mais num componente que vai ser usado por tão pouco tempo, que é o caso do motor foguete. Então, eles preferiram utilizar a janela de lançamento a seu favor e não fazer as coisas com correria e correndo riscos. Então, eles preferiram adiar esses 2 dias. Dado o número de variáveis, né, que ficam completamente alheias assim, ao controle de uma operação espacial como essa, a gente sabe que esses adiamentos são naturais, tanto aqui no Brasil quanto fora. Agora, para a gente ter uma ideia do que isso pode representar em termos potenciais de recursos para o Brasil, né? Como é que esse lançamento pode impactar a posição do Brasil no mercado espacial internacional? Qual é o tamanho desse mercado? A gente vai conseguir competir com Elon Musk ou não? Não, de forma alguma, nós não vamos competir. Nós vamos pegar uma parte de lançamentos aí de pequeno porte, especialmente com vários pequenos satélites, basicamente alguns universitários e outros de outras startups, e que, né, fazem parte desse New Space, que não são mais aqueles grandes lançamentos dedicados. Então, a gente vai ter cada vez mais lançamentos menores com um monte de satélites pequenos, e a gente espera contribuir nessa parte aí, né? Isso vai significar bastante aqui para o Brasil. A gente deve ter a movimentação tanto de cargas úteis quanto de integração, cada vez mais pessoas falando espaço, vivendo espaço, e quem sabe com mais cargas úteis até nossa, porque precisamos também, né? Esse lançamento de agora, a gente tem algumas cargas úteis nacionais, até da Universidade Federal do Maranhão e de um projeto que é Cientistas de Alcântara, mas a gente precisa de mais, e a gente vai conseguir, a gente vai percorrer esse caminho, demonstrar esse sucesso e participar desse mercado mundial. Tomara, Eduardo. Quem acompanha aí a história espacial brasileira sabe o quanto a gente torce por isso. A gente passou momentos muito difíceis, né, em 2003 ali, quando aconteceu o acidente em Alcântara. Do ponto de vista emocional, assim, o que você pode nos contar? Qual a importância de um lançamento como esse, do ponto de vista simbólico, para a equipe toda de Alcântara e para os cientistas espaciais brasileiros, né? Olha, vai ser bastante importante isso daí, é um marco significativo chegar em órbita, com uma operação comercial, nessa nova onda de New Space, da cooperação internacional, de um mundo globalizado, é bastante importante mesmo. Temos que cada vez mais interagir com esse tipo de público, vamos dizer assim, né? Que a gente vai ter cada vez mais empresas internacionais, tanto de foguetes de pequeno porte, porque esse, apesar de ser imenso, é de pequeno porte comparado com outros, procurando Alcântara, que vai demonstrar sua capacidade operacional, mas o que a gente não pode deixar de perseguir é o sonho daqueles que estavam lá naquele momento do acidente, né? Que é ter um foguete brasileiro. A gente tem alguns projetos e a gente espera que esse lançamento impulsione cada vez mais os nossos tomadores de decisão de que o nosso foguete também pode ser lançado daí, que deve ser o mais rapidamente possível. Tomara. Então, vai abrir portas tanto internacionais quanto aqui do Brasil mesmo. Sensacional. Para quem não sabe, depois dá uma pesquisadinha aí no Google. O Programa Espacial Brasileiro vinha numa toada muito boa, infelizmente passou por uma tragédia que aconteceu em 2003, com a morte de dezenas de cientistas, enfim, que colocou aí realmente um freio muito forte no nosso programa espacial. Mas por isso mesmo que nós estamos torcendo cada vez mais e acreditamos que vai dar tudo certo amanhã. Estamos na torcida, Eduardo Quintanilha, tomara que a gente possa conversar depois falando sobre o sucesso e sobre a importância desse lançamento. Muito obrigado, boa sorte amanhã, um abraço. Eu que agradeço. Obrigado para todos nós, um forte abraço para todo mundo e obrigado pela Agência Espacial pelo convite. Valeu, querido, um abração.